Well, hello, hola. This will be a video in Portuguese first, and then I will try to do it in English. Este será um vídeo em português e depois eu tentarei fazer em inglês. Eu estou iluminado por uma fogueira, e esta é a cor natural de fogo, a cor natural que muitas pessoas esquecem que apenas é fornecida pelas lâmpadas antigas de incandescência e não as lâmpadas de LED. Serve este vídeo dentro do tema dos vídeos que eu dedico no meu canal à questão da preparação e sobrevivência, para falar e explicar nada mais do que foi a minha experiência como lobo solitário, por assim dizer, visto que vivo sozinho, com a questão do Covid e com a forma como nós pensamos muitas vezes romanticamente, ou um bocado romanticamente, que as coisas nos podem acontecer num cenário de crise. Todas as coisas mudam quando nós fazemos os nossos planos, e os nossos planos se baseiam numa situação em que nós estamos, no fundo, bem de saúde ou sem problema de saúde nenhum. Aí nós fugiríamos para, se fôssemos perseguidos, fugiríamos durante uns dias para um refúgio, teríamos os nossos esconderijos, etc. Mas e quando as coisas não correm assim, quando nós estamos doentes ou quando nós nos magoamos? Haverá necessidade de um grupo. Mas até que ponto é que os grupos, e isto é uma polémica antiga, uma discussão antiga, até que ponto é que os grupos são fiáveis, ou até aquela que é a rede de apoio, uma vez que a mim, quando apanhei o dito bicho, apanhou-me numa altura do princípio do mês de agosto, do princípio do mês de férias. Então, durante esse período de tempo, mesmo sendo nós aquilo que nós nos chamamos sobrevivencialistas, ou de certa forma, não no meu caso prepper, porque o prepper implica ter para aí um mês ou mais de provisões, e eu só teria para aí 2 semanas, e aí é muito interessante também ver as conclusões a que cheguei. Até que ponto é que nós estamos realmente preparados? Ora bem, vou-vos dizer então aquilo que foi a minha experiência, e aquilo que é importante, e as notas que eu tirei. Olhem, por exemplo, lembrem-se, e vamos comparar isto com uma situação de crise e uma situação de catástrofe. Primeiro, como a partir de uma semana se torna muito necessária a presença de um elemento que todos nós usamos na nossa alimentação, e que até certo ponto tem sido uma base ao longo dos tempos, que é o pão. Se até certo ponto nós podemos dizer, mas nós podemos armazenar e até devemos um saco de farinha, um saquito de farinha de 1 kg. Misturamos aquilo com água, misturamos aquilo com um bocadinho de sal se tivermos, aquecemos aquilo e fazemos um pão, umas bolachitas de água e sal, uma coisa desse estilo. Sim, mas o pão faz muita dificuldade, sentimos falta do pão, mesmo tendo os outros utensílios. Outra coisa que é, quando nós estamos, por exemplo, com uma constipação, onde temos expectoração, ou aquilo que chamamos ranhos, ou assim, ou secreções pelo nariz, nós convém-nos usar lenços de papel que deitamos fora, ou lenços de papel, ou pedaços de papel higiênico, e assim. E aí aquelas nossas provisões que nós temos ou que nós pensamos que temos preparadas para aí 2 semanas ou assim, duram 1 semana.
E depois, o facto de nós criarmos muitos mais detritos e volume. Vamos imaginar uma situação de crise, como é que nós estamos fechados no nosso apartamento, com medo até da criminalidade lá fora, porque pode haver pilhagens e assim, e sabemos que agora vêm os problemas com a falta de energia, não é? E os preços incríveis da energia que vêm aí para o inverno, como é que nós lidamos com isso? E eu dei por mim, tenho que dizer que dei por mim ao fim de uma semana a telefonar para uma loja conhecida para eles me trazerem material, e nomeadamente uma grande parte do material, ou uma parte do material, foi de facto papel e lenços, papel. Por causa da situação do Covid, para não falar daqueles 2 dias em que é mais importante. E depois, muitas vezes mesmo os nossos, aqueles que nós confiamos, nós não temos um grupo ou assim, em certas alturas não estão. Se é bom ser lobo solitário até certo ponto, porque a nível da segurança nós não temos que ensinar a outros táticas militares, táticas de sobrevivência, táticas para nos escondermos, táticas de fuga, táticas de disciplina de som, de luz. Por outro lado, quando os outros não estão, e se nós nos magoamos, estamos mais complicados. Claro que, se pensarmos a nível de percentagem, se nós pensarmos a nível de percentagem, a probabilidade disso acontecer é pouca, mas poderá também não ser assim tão pouca como isso. Vamos pensar que, por exemplo, temos uma falta de energia, não é? Temos uma falta de energia por causa desta crise energética e da crise com a Ucrânia, onde as pessoas se meteram de uma forma, como é de dizer, louca. As pessoas, ou os poderes, ou as instituições que regem a humanidade se meteram de uma forma desastrada, e agora veem que afinal os outros tinham mais energia e não nos vão conseguir ganhar e vamos ter problemas, apesar de, até certo ponto, muito de tudo isto que se tem passado nos últimos anos seja também um plano já previamente estabelecido por aquilo a que eu chamarei sociedades secretas que, no fundo, adoram Satanás e usam a Bíblia satânica, por isso para eles o mal será a sua regra de vida, mas isso é ou seria questão para outros vídeos. Reparem, por exemplo, como eu estou a iluminar a minha lista e com uma lanterna, e como a luz a refletir-se no papel branco me ilumina a cara e me faz visível, por exemplo, a cerca de 200, ou me faria visível a 200, 300 metros. Ok, depois temos outra coisa, que é, se nós estamos, por exemplo, isolados por causa do Covid, ou se estamos isolados por causa de haverem um recolher obrigatório, ou de, por exemplo, termos medo de sair à noite porque, como vemos em certos países da Europa, vão cortar a energia elétrica durante certos períodos para a poupar porque não têm, porque investiram em tudo aquilo que é chamado a energia verde, e desde o solar, ou a energia limpa, e desde o solar às centrais eólicas, o rendimento não é assim tão grande como isso, e por exemplo no solar depende sempre das condições a nível atmosféricas, não é? Estar bom tempo, estar nublado, não estar nublado. E a nível das centrais eólicas, não sei se as pessoas sabem que a partir de uma determinada velocidade de vento ou de determinadas circunstâncias temos que parar as ventoinhas para não serem destruídas, e muitas delas, às vezes os postes com algumas acabam por cair mesmo, e vemos aquilo que se passou no Texas, em que, quando foi aquela crise no inverno, aquela crise energética, as pessoas acabaram por mesmo as casas e os canos gelar, e no Texas, que é uma região quente, e assim. Depois, outra coisa que eu vos quero dizer, e que é importante e que tem sido
vendida e que tem sido um erro é o seguinte. Sobre e as pessoas hoje em dia não se informam, aceitam aquilo que as televisões e rádios lhes vendem, e as pessoas esquecem-se que os grandes donos dos grupos económicos são, muito possivelmente, aqueles donos e aquelas grandes empresas que estão com, ou que terão algumas pessoas nos seus corpos mais altos e dirigentes ligados àquilo que são agendas satânicas e por isso mesmo perigosas. Mas não quero entrar tanto na questão disso. E depois é assim, havendo, por exemplo, como já tivemos, uma crise energética aliada a um possível surgimento de uma pandemia, como com o CV-19 e com outras variantes, até porque nós temos hoje a noção e até as decisões de tribunais supremos dos Estados Unidos e assim, de que muitas vezes não se fala, de que realmente a vacinação foi completamente ineficaz, e nós sabemos disso porque as pessoas vacinaram-se, não é? Que vacinamos e apanharam o Covid na mesma, para não falar nos efeitos secundários. Que todos mas que não são só as vacinas, não é? Que todos os remédios têm, porque quer dizer, eu corro sempre o risco de em todos não há remédios que não tenham efeitos secundários, uns mais do que outros. Agora, novas tecnologias como estas em cima da mesa são perigosas. Mas depois eu ia-vos falar no lixo. O lixo, como é? Ok, os tipos são uns preppers, a não ser que tenham uma propriedade, que é o original, o ideal, ter uma propriedade onde nós temos, o ideal era fugir da cidade, o que nos põe longe por exemplo, de assistência médica importante de emergência, o que nos põe, o que implica ter conhecimentos médicos, e ter conhecimentos médicos, posso-vos dizer que foi muito importante para mim. Conhecimentos médicos, conhecimentos de primeiros socorros, porque durante o período em que estive doente tive uma hemorragia, portanto atingiu-me muito o nariz e tive uma hemorragia nasal, e eu saber como a parar e não entrar em pânico e saber exatamente o que fazer foi muito importante, e reconhecer os sintomas logo. E depois é uma questão muito da preparação mental que nós temos. Isso não quer dizer que nós não soframos a nível da ansiedade e dos medos que temos, e etc., porque estamos doentes e estamos debilitados, não é? Mas lembrem-se, se não houver energia, não há inclusivamente a capacidade para alimentar as estações de bombagem, e um dos problemas depois que se põe é a água. Agora, sobre esta questão ambiental que se fala, e assim, ouçam, se nós formos e formos minimamente inteligentes e quisermos pesquisar por nós próprios, sabemos que os vikings já tiveram, os vikings, ou os antigos vikings, tiveram colónias na Groenlândia, ou seja, a Groenlândia nessa altura não seria gelada como agora é. Logo, temos ainda essa situação, ou seja, em toda a questão ambiental, que agora vão tentar pôr taxas de carbono e possivelmente até isolar as pessoas e assim fazer períodos de lockout. Lockout significa fechar a pessoa, isolamento. Lembrem-se de uma coisa, só 5% das mudanças climáticas dependem da ação do homem. O resto, 95%, depende do Sol, e o Sol depende daquilo que nós podemos chamar a ação de Deus, e nós não controlamos Deus, apesar de hoje em dia o homem, na sua soberba e com a sua tentação, e no homem incluo-me também, tenta de todas as formas substituir-se e fazer tornar Deus, e isto porque aquilo que é o pecado original, é a nossa tendência para o mal, vai tentar desaparecer a influência de Deus. Portanto, e depois, ao fim de um tempo, o que é que nós criamos com toda essa questão dos lenços de papel, com todos os nossos consumos, com as garrafas que são energia. As garrafas de plástico são energia e podem ser um bom recurso até para queimar em tempos de guerra. Reparem como agora dizem e nós estamos em tempos de guerra, e as pessoas ainda não se aperceberam disso.
E a guerra não é algo que se passe lá a milhares de quilómetros na Ucrânia, é algo que tem reflexos muito reais, mas por sua vez está a ser também aproveitada para assustar e contribuir para o clima depressivo das pessoas, que é também outra das tendências das agendas das maléficas e daquilo a que chamam a nova ordem mundial. Logo, temos a questão do lixo, não é? Que depois, e depois como é que fazemos com ele? Já sabemos que o lixo e a falta de boas condições sanitárias contribuem para a propagação de doenças. E será que mesmo quando nós temos comunidades e somos conhecidos, e isto é muito importante, conhecermos os nossos vizinhos e receber as chamadas dos nossos vizinhos a perguntarem-nos se precisamos de alguma coisa e assim, e todos aqueles que estiverem a ver isto e que me contactaram, e eles eu agradeço, mas de uma forma ou de outra, em certas situações, eles próprios têm medo de se aproximar, não é? Como é lógico, é próprio da condição humana. Depois, com a falta de energia e possíveis cortes de energia e aumentos brutais do preço de energia que vem, nós precisamos de nos habituar e de estar habituados, e esta é uma questão mental que muito do pessoal não pensa e não tem noção, e agora começa-se a tornar, se até há um ponto eram aqueles chamados preppers, eram considerados uns tolinhos, agora começam-se a tornar, ou estão-se a tornar populares, e vendem-se sacos de emergência, e é aconselhado a ter sacos de emergência, e na Áustria dizem às pessoas para comprarem mais umas reservasitas de comida no supermercado e assim. Isso é muito importante, mas uma coisa é comprar reservas de comida, outra coisa é o efeito psicológico de estar em casa e de haver cortes de energia. Estão as pessoas habituadas a, por exemplo, sair à noite e contactar como eu faço, e contactar e ver, por exemplo, as dificuldades que têm os sem-abrigos. Eu cruzo-me com eles às vezes na questão das vindas de trabalho e assim, sendo que muitas vezes o meu trabalho é noturno. Eu cruzo-me com eles e vejo e conheço-os e falo-os com eles. Para eles, olha, aqui há um tempo, para eles foi muito mais importante eu carregar-lhes durante 10 minutos com dois deles, e durante esses 10 minutos com o meu powerbank carregar-lhes o telemóvelzito deles, do que muitas vezes um bocadinho de dinheiro. Quando eles tinham apanhado, porque as coisas são mesmo assim, eles tinham apanhado umas beatas, uns restos de cigarros e assim, vocês não imaginam quando eles, ei, não tens aí um fósforo, uma cena de um isqueiro, assim, eles já me conhecem, ei, amigo, não sei o quê, quando me veem passar, e eu sei as dificuldades que eles vivem e assim, e não imaginam, por exemplo, a alegria que foi para um deles quando eu lhe emprestei o isqueiro para acender o cigarro e depois lhe dei um isqueiro. A alegria do tipo, o isqueiro por acaso era assim verde fluorescente, e ele, pá, que bonito, e o caraças, que fixe, pá. Ou seja, há coisas como, por exemplo, os isqueiros. Há pessoas que investem em Rolexes e investem em joias e investem em muita coisa, mas cuidado, porque certas coisas que nós pensamos que às vezes não são importantes, como às vezes até nem que seja um envelope gasto de papel para limpar o rabinho, que serve para limpar o rabinho ou para acender um fogo, pode ser muito importante nesta crise energética de falta de gás e assim. Depois, ou seja, esta ideia de que, tens uma mochila de emergência e foges. E, por exemplo, cá em Portugal, foges para onde? As serras em Portugal não são, por exemplo, como muitas das florestas. Temos florestas também e pequenos bosques, mas onde vivem, e até nas periferias da cidade, onde vivem, por exemplo, animaizinhos e assim, o que é ótimo, mas nós não estamos, não temos a noção mental do que é viver, por exemplo, com menos 8 horas de luz por dia, como se diz em certos países, e como se disse, por exemplo, aos cidadãos da Polónia. Aos cidadãos da Polónia disse-se isto: vocês, se precisarem de irem às nossas florestas cortarem um bocado de lenha para o inverno para se aquecerem, façam. Mas agora reparem o que é, por exemplo, em casas, em apartamentos, as pessoas a aquecerem-se e a queimarem as cenas dos papéis, e assim, há casas, por exemplo, em certas
em certas zonas, eu estou-me a lembrar, por exemplo, em zonas do Jerez, em zonas da Cabreira, etc., que têm, e isso é muito bom, a sua salamandra, o seu fogão com uma chaminé lá para fora, e que sai diretamente para a volta de casa. O que tem lareira é tão importante que as pessoas nem imaginam estas pequenas coisas, até o facto de poder queimar lá até os próprios detritos. Para não falar nas questões, por exemplo, dos esgotos e assim. Quanto aos grupos, é super importante depois a que distância é que estão as pessoas. Porque, ok, nós formamos um grupo, vamos imaginar, de sobrevivencialistas e assim. Mas para nós arranjarmos pessoas que são... e que partilhem um bocado das nossas ideias, porque muitos dos bons grupos, e eu conheço alguns deles, eles sabem, eles vão ver este vídeo e vocês vão ver este vídeo, são para mim um bocado, ou podem ter ideias para mim um bocado mais radicais. Não quer dizer que eu não acho que vocês são dos melhores preparados, e vocês sabem, vocês conhecem. E eu conheço-vos a voz. Depois, outra coisa que agora se passa temos esta seca. E a humanidade sempre viveu seca, sempre viveu... nós temos agora uma noção muito imediatista do tempo, não é? E porque a evolução nos últimos 100, 200 anos, a evolução tecnológica foi muito, muito grande. Mas a humanidade sempre viveu de quando em quando crises, secas... tremores de terra, grandes inundações, etc. E basicamente temos agora um problema gravíssimo, por exemplo, na Alemanha, da água. Na Alemanha, pela primeira vez, se viram barcos que se afundaram num determinado rio durante a Segunda Guerra Mundial. Não sei se foi no rio Elba ou no rio Danúbio ou qualquer coisa desse estilo, e que os níveis de água estão a chegar a níveis muito baixos. A água é fundamental para a sobrevivência humana. Por exemplo, para curar um Covid é importante. O nosso corpo precisa e pede-nos basicamente 2, 3 litros de água por dia. Gente, e depois é assim, a nossa água que nós hoje temos precisa de ser tratada quimicamente. Nós só subindo a partir de uma determinada altura, mesmo que tendo filtragem, conseguimos filtrar bem a água, mas os nossos filtros, mesmo que sejam filtros como o Catadin, como o Sawyer, sei lá, até como o Berkey e assim, a parte química, a parte dos detritos químicos, se nós vamos buscar água que já foi contaminada por explorações agrícolas, etc, já temos a parte química. Como é que nós filtramos a parte química? Logo é preciso saber alguma coisa sobre como, inclusivamente, se for preciso, como purificar e como ir apanhar a água do mar. Depois outra coisa, as pessoas estarem habituadas à noite é super importante, porque numa questão de crise é super importante onde nós vamos buscar os nossos recursos. Ok, nós temos o nosso grupo de sobrevivência, mas o nosso grupo de sobrevivência não basta ser, se ajuda a ter sucesso, isso para mim foi super importante, ter bons conhecimentos de sobrevivência. O nosso grupo de ajuda tem que ser gente que esteja habituada a mexer-se silenciosamente e a conhecer a noite. Porque senão não vai conseguir. Aquilo que vai acontecer é que normalmente nas situações de crise, e nós tivemos esse exemplo com o Covid, vai-se criar zonas de exclusão, vai-se limitar, até que foi considerado por o Tribunal Superior agora e por os tribunais superiores ilegal. Houveram coisas feitas durante o Covid que foram coisas completamente ilegais e contra a Constituição. Houveram abusos graves da lei que foram agora reconhecidos em tribunal. Por exemplo, limitações limitações de deslocações de pessoas, mesmo o limitar pessoas que possam estar infectadas e poderá ser a nível de tribunal e de lei muito complicado. O que é certo é que naquela altura os tribunais só se manifestam depois quando as coisas já acalmaram, graças a Deus, como é o caso. Por enquanto, por agora, não é? Porque vamos ter um inverno bastante difícil, segundo se anuncia. Mas, durante o momento, vão-se criar patrulhas, a polícia vai se pôr nas estradas, a polícia vai prender gente, só depois muitos meses é que essas pessoas tiveram possivelmente, os tribunais se manifestaram e assim, mas naquela altura, naqueles dias,
pessoa se mover de um lado para o outro é detida, e mesmo um grupo de sobrevivência que tenha, vamos imaginar, eu tenho uns colegas meus e o caraças, eles podem me ajudar, eu preciso de alguma coisa para eles virem trazer a minha casa, mas eles virem-me trazer qualquer coisa à minha casa pode implicar eles terem que quebrar a lei. Em último caso, sabemos nós andar escondidos? Não é isto um incitamento a que se quebre a lei. Mas vai haver parreiras, vai haver patrulhas, não é? E até um certo ponto, aquilo que vai acontecer numa situação mais grave vai acontecer aquela questão super simples de a polícia desaparecer, porque os polícias vão ficar a defender as suas famílias. Eles têm prioridades. Eles são pessoas. Os polícias, os agentes de proteção civil, etc. E tudo isto, ou seja, isto é muito bonito e eu agora estou aqui e digo e mostro-vos como muitos bushcraft mostram e mostram-vos, ei pá, estou aqui na minha fogueira da noite, pá. O que é super importante treinar, como é lógico, pá, e os bushcrafters e os sobrevivencialistas têm grandes vantagens nisto? Tem sim senhor, sem dúvidas, estão à frente, pá, muito à frente, pá. Do comum das pessoas, como é que uma pessoa agora aceita as gerações novas aceitam, por exemplo, um confinamento. Vamos imaginar um confinamento com falta de lei, com bandidos nas ruas e com pilhagens e assim, com falta de comida nos supermercados, porque não há combustível para os caminhões a transportarem os alimentos para lá. Nós estamos apenas a 3 refeições ou 3 dias da dita anarquia. E as pessoas não se apercebem disso. Quanto aos grupos, ou os grupos estão organizados de uma forma militar, ou quase militar e tática, ou é escusado ter aquela ideia de que eu vou ter, a não ser que se tenha uma casa individual e que se tenha muitos recursos e assim, mas as coisas vão ser muito, muito complicadas. Têm, por exemplo, a capacidade de iluminar e de viver, e têm a preparação, por exemplo, para viver à luz de uma lanterna. Olhem, por exemplo, hoje em dia, mesmo a nível de lanternas, uma coisa que eu verifico é, por exemplo, isto. E lanternas é algo que me apaixona. Muitas das lanternas, coisas sobrevivencialistas, e os preppers, se vivem assim, são lanternas de grandes potências e defensivas. E o prepper vai dar um tiro e vai fazer isto e vai atingir, e se for preciso até tem um grande arco de flechas e assim. Pessoal, atacar uma pessoa ou defender-se de uma pessoa, a não ser que seja numa situação de legítima defesa, é muito complicado. Psicologicamente, as coisas não são como possam parecer à primeira vista. Esta, de certa forma, é um mal e um bem, esta capacidade de estar isolado. É claro que o ideal não é ter uma estrutura familiar com mulher e filhos. Sim, podem-se dizer assim, os filhos são um impedimento. Não, pá. Os filhos são parte da ordem natural das coisas que vem na Bíblia real, na Bíblia do bem, na Bíblia de Deus. Crescei e multiplicai-vos. Tudo aquilo que vocês virem a dizer, depois faltam os recursos, há muita população, etc. Gente, Deus cuida de todos. As coisas precisam de ser distribuídas. Há recursos hoje em dia para todos. Logo, não se deixem levar por esse estilo de coisas. Se eu pensar e for concreto, verdadeiro comigo próprio, é óbvio que nós não decidimos o nosso próprio destino e nós não podemos formar uma unidade familiar, homem, mulher e filhos, sem a colaboração de outros, e podemos ter características que não nos ajudem a que outros ou outra, neste caso, se junte a nós, mas esse é o ideal. Esse é o ideal. Pode até ser uma falha nossa, ou pode até ser, por exemplo, um caso de uma falha minha. Mas a estrutura familiar é a estrutura mais importante e a base da sociedade, que agora está a ser destruída ou a tentar ser destruída por tudo aquilo que são as ideologias de género e tudo isso. Não é?
Depois, mas aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, agora voltando à questão das lanternas, agora aquilo que vendem muito é tudo recarregável. Recarregas o teu telemóvel, recarregas a tua lanterna, até tens uma placa solar e assim quando vais estilo acampar e assim, mas isso dá-te meia carga, por exemplo, de um smartphone, ou se tu usas uma lanterna de um smartphone, imagina-te 4 ou 5 dias com restrições de energia de 8 horas por dia, ou mesmo que seja por noite. Já repararam, já pensaram no seguinte: se quando a maioria das fábricas estão paradas, eles cortarem a energia 8 horas por noite, onde é que eles vão cortar? O que é que vai afetar? Vai afetar as padarias, vai afetar onde se faz o pão. Que é um dos recursos importantes, como eu vi, super para a cena da nossa sobrevivência. Foi-o ao longo dos tempos. Está na oração do Pai Nosso. Dai-nos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Está lá. Ou seja, as coisas básicas que são da nossa sobrevivência estão lá. Logo, quer dizer, ok, pronto, muito bem, ok, nós temos uma lanterna com mil e tal ou hoje em dia milhares de lumens de brilho. E o que é que fazemos? Temos um grupo e vamos assaltar os outros? Sim, vai chegar a um ponto, é essa a ideia. Vai-se pensar depois, como se diz em certos grupos de sobrevivência, possivelmente em canibalismo. Ok, agora estou a ir longe, um bocado longe demais, mas sim pode acontecer. E podem muitos daqueles que vocês dizem, o que é? Eu preferia morrer e o caraças. A sério? Nessa altura vais preferir, ou o instinto de sobrevivência vai ser maior, e se for preciso tu ou até eu nos podemos tornar uns canibais. E como é que vai ser a nossa defesa se as pessoas se apercebem que nós temos, sei lá, até um isqueiro a mais? Vejam os sem-abrigos, vejam o que é importante. Um bocado de cartão e um isqueiro, ou várias caixas de cartão e um isqueiro, podem ser a diferença entre a vida e a morte. Não vai ser o Rolex, não vai ser as outras coisas. Até um ponto, esse estilo de riquezas é super importante. Meu Deus, é super importante irem a festas, é super importante as mulheres vestirem-se bem, até porque os homens gostam, é super importante tudo isso. Mas, gente, vêm aí tempos muito complicados. E muito complicados porque também por ação do homem, mas mais por ação do homem na relação uns com os outros do que por ação do homem no ambiental. Não. A relação do homem. O nós não ouvirmos uns aos outros significa que a nossa situação psicológica vai ser pior. Logo o nosso sistema imunitário vai ficar mais fraco. O nosso estilo de trabalho fechado dentro de escritórios, quando nós devíamos estar a produzir muito mais na agricultura, mesmo a própria agricultura hoje em dia. Ok, imaginem, a pessoa tem um conjunto de vacas, galinhas, frangos, etc. Ok, temos, e o grupo até ganha um refúgio. As pessoas vão acabar por aparecer lá à procura de comida. Se não há um esquema defensivo pensado para isso, é que as coisas não estão... Aquela ideia de que a polícia vai aparecer a tempo, a polícia não vai aparecer a tempo, a polícia não vai estar possivelmente lá, e muito possivelmente alguns polícias até vão ser os bandidos e os chefes de organizações criminosas que vão organizar as suas organizações mafiosas para sobreviverem, se for preciso. E vocês podem dizer assim, mas continua a ser importante ter o nosso bag-out bag, a nossa mochila de emergência, etc. Continua. Para fugirmos e depois podermos voltar a ir para um abrigo. Porque lembrem-se, estamos em guerra. Porquê? Porque as pessoas foram lá. Porque não é só dizer, os russos invadiram. Mas se os russos invadiram, alguma coisa estava a correr mal. As pessoas esquecem-se que uma parte, e sem querer defender agressões ou invasões, as pessoas esquecem-se que uma parte daquela zona leste-oeste da Ucrânia, eles falavam russos. E eles estavam a ser maltratados desde há muitos anos por extremistas. Extremistas que às vezes, até se for preciso, gozavam do Zelensky. Que no fundo acabará por ser um controlado.
Mas o que é que isto vai influenciar para as nossas vidas? A falta de gás, a falta de eletricidade. As pessoas não têm a mínima ideia não têm a mínima ideia do que é a noite. Mesmo é o que eu digo. E depois, ok, recarrega a lanterna. E depois, ao fim daquela utilização da lanterna, se não há eletricidade para recarregar outra vez. Ai, mas há painéis solares. Ok. Então trabalha nisso. E sabes como são os consumos e o que gastas? Não terás que reduzir muito os teus lúmenes, a tua potência e etc. que tu usas. E viver muito mais na penumbra. Mas viver na penumbra implica alterações psicológicas. E toda a questão dos remédios. Por exemplo, aquilo que eu senti. A necessidade de mais vitaminas e assim. E estão sempre as pessoas que tu conheces e os teus amigos e assim disponíveis ou por razões de vida ou até perto, porque estavam em férias para te irem buscar as vitaminas que tu queres. Reparem, as coisas não são... As pessoas hoje afastaram-se tanto do essencial para a vida. Água, pão, comida. Aquela noção do homem pré-histórico que caçava e que basicamente tinha instintos primários, esses instintos primários estão lá na mesma, só que estão adormecidos por décadas de certo ponto, bem-estar. Que o mal vai trazer, de certa forma, ao homem e que Deus que deixa ali, que dá liberdade ao homem, vai deixar que aconteça, porque mesmo no comportamento humano, é normal até certo ponto aquilo que as pessoas designavam como o castigo de Deus resultante das suas próprias ações. Não é? Nós somos extremamente, hoje em dia há aquela noção de que se tem muita coisa e se resolve muita coisa, e assim, o homem continua a ser uma maravilha da criação, feito à imagem de Deus, mas por si só muito, muito frágil. Por exemplo, esta noção de que eu à minha volta neste momento serão 4 e tal da manhã, tenho a noite, tenho pouca luz. Eu vou fechar a lanterna. Vou apagar a lanterna. Ouço um carro lá fora. E este brilho amarelo é o reflexo das luzes da rua. Uma cidade às escuras. Mas eu quero vos deprimir? Não. Eu quero vos dizer que na minha, e com a ajuda de Deus, na minha maneira de ver, eu vejo-me como de certa forma, como um sem-abrigo. Mas que preciso de outros e que preciso de evoluir em muitos aspectos e que o grupo é importante, mas um grupo que não tenha a capacidade para ou que não conheça aquilo que são táticas de sobrevivência, ou que nós não conhecemos aquilo que são táticas de sobrevivência mais a nível tático e mais a nível militar e mais a nível de nos escondermos e nos camuflarmos, podemos ter grandes dificuldades. É durante a noite que se vão conseguir recursos, basicamente. E que se de certa forma, se entrarmos numa zona que seja bem defendida e vigiada, é importante. Mas a pessoa sozinha, como defende o seu perímetro? Como é que eu cozinho quando estou fraco? Ou quando estou doente, ou quando estou com gripe, sendo o Covid uma gripe, no fundo? Ou quando eu me magoo, ou quando eu preciso de alguma coisa. Se é bom eu saber onde estão as coisas, como é que eu vou... Ok, e se eu
precisa de uma operação. Isso é extremamente deprimente e pode acontecer de um momento para o outro. Sim, pode acontecer de um momento para o outro, mas tu vais ter vizinhos que possivelmente de um momento para o outro vão precisar disso. Eu penso que nós temos que rezar e começar e que nos convertermos e começar a ter uma visão mais humilde, penso eu, de nós próprios e do mundo. E ter aquela ideia de que as coisas mudam rapidamente. E isto é uma experiência que Deus, pelo bem e por bem e para, de certa forma, sofrimento meu, me deu a experiência de que a vida pode mudar de um momento para o outro. E hoje em dia as mudanças que se aproximam são muito grandes. E o ideal, como muitos dizem, lembrem-se, a Bíblia satânica e as elites vivem por aí. Muitas delas. Até porque o poder corrompe. Lembrem-se da questão da Bíblia. É mais difícil um rico entrar para o reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco da agulha. Mas não quer dizer que a riqueza seja mal, pelo contrário, procurar riqueza e ambição se calhar até é certas coisas que nos faltam a muitos de nós. Mas depois nós habituámos-nos a uma era de extrema prosperidade. E a eras de extrema prosperidade geram normalmente falta de Deus. E depois essa falta e esse afastamento de Deus. Porque seguir algo implica seguir regras. Isso é muito complicado para nós, seguir regras. Nós queremos a religião à nossa maneira. Queremos as coisas à nossa maneira. Temos tempos importantes e coisas a pensar daqui para a frente. Como é que eu vou aquecer a minha comida? Como é que eu me vou alimentar à noite? Como é que eu vou fazer? Como é que eu, de certa forma, vou tratar da minha segurança? Vai a polícia estar lá para me defender? Aparece a polícia na altura em que eu telefono? Ou aparece quando aparece não sei quantos minutos depois? quando não uma hora? Vou ter forças de proteção civil? Estamos a crescer e a multiplicar-nos? Ai, mas isso é mau porque a população cresce e assim, ó gente. Deus provém. Os recursos estão lá. Dá para alimentar toda a humanidade. Agora, depois é assim. Como é que estão, por exemplo, as explorações e as... Sabem que, por exemplo, as grandes elites têm comprado muitas quintas e explorações agrícolas? E que explorações agrícolas é que eu tenho? Eu tenho vacas, eu tenho coelhas, eu tenho assim, ok, as pessoas vão lá e depois matam uma vaca e matam um coelho e assim. Como é que se estabelece a ordem numa situação dessas? Eu aconselho fortemente a se conseguirem traduzir, lerem os livros Um Segundo Depois, One Second After e One Year After. Até porque nós podemos ter não diretamente uma guerra nuclear total, mas uma guerra nuclear limitada, tática, e até com os efeitos do MP, os pulsos eletromagnéticos. Isto é uma questão de depressão deprimente? Não. E a questão é, se a pessoa não trabalha, o Estado vem e leva-lhe as coisas porque não tem impostos para pagar sobre aquilo que tem. E a pessoa está sempre em ansiedade e isso leva a que todos estejam em ansiedade e assim. Mas aproximam-se tempos complicados nos quais nós temos que pensar. E para terminar, uma das coisas que eu sinto, por exemplo, são para aí 4:30 da manhã, eu estou sozinho no meio da noite, de quando em quando há barulhos. Eu sei que há animais, há ratitos, até pode haver alguma pessoa que se esteja a aproximar de mim pelas costas.
Tenho eu à vontade, criei eu esta preparação psicológica para isto? Para estar habituado a isso? E estando eu sozinho, consigo eu ter uma pessoa... Conseguia eu, por exemplo, ou por exemplo vocês na vossa família, criarem um sistema em que um de vocês ficava de guarda durante a noite enquanto os outros dormiam? Se aquele sistema que antigamente os outros tinham, por exemplo, os cowboys tinham com o gado, dos chamados turnos de guarda, não é? Precisamos de voltar a muito daquilo que é primitivo. E por incrível que pareça, se nós voltarmos a muito daquilo que é primitivo, é claro que, mas podem dizer assim, mas se nós voltarmos àquilo que é primitivo e não tivermos a energia elétrica, depois também não conseguimos, até porque, por exemplo, muito do leite é extraído em sistemas de ordenha mecânica, não é? Conseguimos nós sobreviver e criar as nossas novas comunidades? Esse será o futuro para uma humanidade melhor. Em relação àquilo que são os governos centralizados, onde pessoas bem podem tentar fazer o melhor, mas estão presas pelos seus próprios sistemas. Não é? E o que é que eu sei na realidade? O que é que são os meus conhecimentos? Desde purificação da água, a socorros, onde estão os... Onde é que eu... Pode ser tão importante conseguir saber como fazer, por exemplo, alimentar as máquinas de digamos, sei lá, de um consultório médico, ou uma máquina de raio-x, ou uma máquina de eletrocardiograma, ou um ventilador, ou as brocas e aparelhos de um dentista. Conseguir ter essa capacidade de, seja pegar num gerador, ou até num carro, ou até num inversor, essa capacidade elétrica e eletrónica de conseguir pôr as coisas a funcionar num consultório. Uma infecção pode nos lixar. Como é que vai ser a produção de antibióticos? Quais são os antibióticos naturais? Os conhecimentos, aquelas revistas antigas que nós possivelmente deitámos para o lixo e assim, e que indicavam como é que nós havíamos de criar animais e que ensinavam como é que nós havíamos mais viver da natureza e assim. Tudo isso serão recursos que serão muito mais importantes que ouros e riquezas, ouros e riquezas materiais e riquezas de vaidade. E será algo em que temos a pensar e neste momento eu penso que rezar muito a Deus e tentar, e essa é uma falha minha, tenho que dizer, que rezo pouco, por os tempos que se aproximam, porque eu sei e vi o que é, e nunca a guerra veio isolada da fome e veio isolada da doença, e é isso que agora abertamente nos anunciam. Logo, Deus nos ajude, mas foi esta questão do Covid foi uma experiência, se de certa forma, ajudou muito a estar preparado, como pessoa que vive sozinha, há também a noção de, sem lutar ou procurar à maluca, por assim dizer, ou sem critérios, por mudar as coisas, os grupos são importantes, mas depois também é preciso ter cuidado. Será que nos grupos eu vou querer ter um grupo radical? E como é que... um grupo onde tem gente mais radical? Essa gente mais radical vai ser radical em todos os sentidos, vai ser radical na relação com os outros, não vai ser tolerante. O futuro é algo que, e como este canal está dedicado também à preparação, apesar de eu ver, apesar de eu ver que, por média, quando faço vídeos em que toco e canto, normalmente tenho mais visualizações, e esse é o outro aspecto. O aspecto da lúdico e da pessoa, e que faz falta hoje em dia tanto da pessoa se alimentar espiritualmente até da presença e de estar no meio da natureza. No meio da natureza. E muitas vezes o descanso da pessoa hoje em dia, eu vejo, é no meio do barulho.
tanto para evoluir, mas cuidado com os próximos tempos e com o próximo outono e inverno. Pode ser uma altura de grande morte em massa. E pensemos nisso. A preparação é muito mais do que armazenamento de coisas. Muito mais. É muito resiliência psicológica, mas é muito também recursos e a capacidade de ir buscar recursos e como os conseguir e movimentar-se hoje em dia em ambientes hostis. Até porque estamos em guerra e a qualquer altura podemos ser controlados por um inimigo ao qual precisamos de fugir e saber resistir, como aconteceu com as resistências francesas, com as resistências em determinados países, ou até desde ser invadidos por um inimigo até aparecer algo tão grave que nós não nos possamos, a não ser nas nossas comunidades mais próximas, ajudar uns aos outros. E é uma questão a ser pensada. E é uma questão a ser pensada especialmente por aqueles que na sociedade hoje em dia muitos se consideram privilegiados e muitos estão cada vez mais dependentes da eletrónica. E é isso. Deus nos ajuda a todos, mas são questões em que temos que pensar, em que eu vivi e as quais penso que vão ser determinantes para um futuro onde estejam atentos a isso, onde a comunicação social nos vai deprimir, talvez de propósito. Aconselho a todos vivamente procurarem fontes de informação alternativas e deixarem de ver televisão e rádio. A televisão e a rádio são formas de endoutrinar e até certo ponto enfeitiçar as pessoas. Muito cuidado. Muito cuidado. E mais ainda, e dividi-las umas contra as outras. Dividir para reinar. É um princípio antigo. Ok. Tudo de bom. Pensem nestas questões porque elas surgem. E surgem na vida das pessoas e as doenças aparecem e marcam e ensinam. E graças a Deus as coisas podiam ter sido muito piores se eu não tivesse esta base e este interesse à preparação. E nunca temos exatamente as ajudas que precisamos ter. E sentimos que precisamos de outro estilo de ajudas e de ter uma noção muito importante que hoje em dia que penso que falta muito. Nós deixamos a nossa segurança ao cuidado do Estado e se há que louvar de forma extraordinária aqueles que criaram, inventaram o sistema social de saúde e todos os outros sistemas e contribuem para todos os outros sistemas de proteção social, se há que agradecer de todo o coração a esses, mesmo que não sejam exatamente das nossas ideologias políticas, e muito obrigado a todos, mas pensemos que até isso pode vir a falhar e preparemos-nos mentalmente para estar sozinhos à noite no meio de uma floresta ou de um bosque que nos possa parecer mais assustador. É isso, tudo bom, até ao próximo vídeo. Espero ser mais leve e agradável possivelmente comigo a tocar qualquer coisa e a cantar. Tudo bom.